E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Sextou, isso significa que amanhã tem um grande jogo, Botafogo e Palmeiras. Antes, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Das oitavas de final, a sequência da Copa do Mundo de Clubes. Olha só, vai anotando tudo que vale a pena. É futebol de qualidade. Palmeiras e Botafogo se enfrentam amanhã, 13h, na Filadélfia. Teremos também Benfica e Chelsea em Charlotte, às 5h. Calendário de amanhã, sabadaço. No domingo, a gente segue com esse super duelo entre PSG e Inter Miami. O jogo acontece em Atlanta, à 1h. E o Mengão, o Flamengo, joga contra o Bayern de Munique em Miami, às 5h. Super programação pro final de semana. Já na segunda-feira, não para. Tem bola rolando para Inter de Milão e Fluminense em Charlotte, 4h. E Manchester City e Al Hilal em Orlando, às 10h. Terça-feira, finaliza esse calendário. Olha só, Real Madrid e Juventus, um confronto de qualidade europeia, de tradição. Jogo em Miami, 4h. E o Borussia Dortmund enfrenta o Monterrey em Atlanta, 10h. Então agora, vamos já encarar as emoções de Palmeiras e Botafogo aqui no Jogo Aberto. Para chegar até aqui, eles superaram vários desafios. Sabíamos que não iria ser fácil, por ter grandes times no nosso grupo, mas nos unimos ali, nos preparamos da melhor forma e conseguimos a classificação. Agora temos um jogo muito importante contra o Palmeiras. O Botafogo perdeu a última partida da fase de grupos diante do Atlético de Madrid, mas terminou na vice-liderança. Deixou um belo cartão de visitas no torneio. É um mundial e não tem como escolher adversário, né? O grupo que a gente caiu, que como a gente falava, que muita gente dizia que era o grupo da morte, a gente não escolheu estar nesse grupo, mas a gente teve que enfrentar e enfrentou de igual para igual. Isso pra gente, de uma certa forma, a gente tem que enfrentar, não tem jeito. Já o Palmeiras teve muita dificuldade contra o Inter Miami, mas garantiu a primeira posição, fazendo valer a festa alviverde nos Estados Unidos. A nossa torcida está fazendo uma festa espetacular. O torcedor que veio do Brasil para os Estados Unidos, milhares de torcedores palmeirenses que moram aqui nos Estados Unidos, que eu encontrei com vários, eu não tenho dúvida nenhuma que o espetáculo, à parte, quem está fazendo é o nosso torcedor, é o nosso 12º jogador, sem dúvida nenhuma. Agora, torcedores de Palmeiras e Botafogo aguardam o próximo desafio. Eu acho que por se tratar de Mundial de Clubes e oitavas de final é sempre diferente, né? Sendo jogo único, sabemos que temos que estar concentrado ao máximo possível ali para que possamos ter menos erros possíveis. A equipe do Botafogo é bem qualificada, os dois jogos deles estão jogando um futebol incrível, mas a gente também sabe da força da nossa equipe, sabe do treinador que a gente tem, que a gente vai manter, vai seguir o que ele planejar para o jogo. Gregory, suspenso pelo segundo cartão amarelo, não estará entre os 11 iniciais do Botafogo. Renato Paiva pode escalar John, Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, Alan, Arthur, Savarino e Montoro. Ou Newton e Igor Jesus na referência do ataque. O Palmeiras também perdeu um titular, o zagueiro Murilo, por lesão na posterior da coxa esquerda. Com Bruno Fux na vaga, uma provável escalação tem o Everton, Giai ou Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Fux e Piquerez, Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque.
desafio comum entre os times será o clima. A previsão do tempo na Filadélfia aponta para uma máxima de 31 graus. E a bola vai rolar justamente no momento mais quente do sábado, ao meio-dia. O mesmo horário em que, ainda na fase de grupos, o Palmeiras duelou contra o Al-Ahly e o Botafogo teve pela frente o Atlético de Madrid. Mais uma vez, as questões físicas podem ser determinantes. A gente já está acostumado com isso em São Paulo, às vezes a gente sai de casa, tá um frio, começa a treinar, tá um calor, às vezes sai de um tempo mais frio em São Paulo, vai jogar em Fortaleza, tá um calor enorme, vai jogar em Porto Alegre, tá um frio. Então, assim, a gente já está meio que acostumado, isso faz parte da nossa jornada, e é tentar, né, que isso não seja problema, mas sim acostumar, porque a gente tem isso no Brasil também. Esse jogo nos Estados Unidos vai ter a cara do Brasil. E o futebol brasileiro, por natureza, é sempre desafiador. E o Jogo Aberto é muito privilegiado, mais ainda o Thiago Leme, né? Que está lá no Lincoln Financial Field, o local onde Palmeiras e Botafogo estarão se encontrando amanhã. Um fica, um volta. Que loucura é essa, hein, Thiago? Bom dia pra você. Estamos aqui curiosos com escalações, com todos os detalhes. Vai lá! Bom dia, Renata, Cicinho, Ronaldo, Edu, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Estou bem na frente aqui do palco do jogo, estádio do Philadelphia Eagles, time de futebol americano. E nesse momento, Renata, o técnico Renato Paiva comanda um treinamento do Botafogo aqui no centro de treinamento da NFL. Bem do lado do palco do jogo. A gente tem possibilidade de acompanhar apenas os 15 minutos iniciais. Depois disso, portões fechados, porque o técnico português, claro, faz mistério na escalação. A gente vai descobrir só amanhã quem será o substituto, por exemplo, do Gregory, que está suspenso com o segundo cartão amarelo. Do outro lado, o Palmeiras treinou pela manhã lá na cidade de Greensboro, na Carolina, onde o time está baseado desde o início da competição. Agora, no início da tarde, o Palmeiras pega um voo para chegar aqui na Filadélfia. Da tarde tem uma rápida atividade de reconhecimento do gramado, as entrevistas. Portanto, Palmeiras e Botafogo aqui neste palco no Lincoln Financial Center. Já tem muito torcedor aqui na cidade, viu? Camisas alviverdes, camisas alvinegras. Amanhã, um brasileiro volta para casa, o outro vai para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Renata. É cruel, não é? Para quem volta, terrível. Para quem fica, maravilhoso. Thiago Leme, um excelente trabalho. Por aí a gente vai acompanhando tudo com você na programação da Band. Obrigada. Bom, vamos lá, né, Edu? Porque tem mistério dos dois lados, técnicos portugueses que precisam fazer modificações nas equipes, não porque eles queiram, mas porque são obrigados. E por enquanto temos ideias, mas não confirmação. Renata, a questão da escalação dos jogadores ou não, mas o que eu tenho que falar para eles é mudar a mentalidade, sabe? Ter mais atitude, né, do que não aconteceu no jogo anterior contra o Inter Miami. Então eu acho que o Palmeiras fazendo o jogo que é acostumado a fazer, né, com um time bem compacto, um time justo, né, não tomando contra-ataques como tomou, né, no jogo contra o Inter Miami, eu acredito que o Palmeiras possa fazer um bom jogo e jogar de igual para igual. Eu acho que tanto o Palmeiras como o Botafogo vai fazer um jogo buscando a vitória, porque o empate vai pênalti, aí é aquela sorte, né, Renata? Mas eu acredito muito que o Palmeiras não vai jogar mal como jogou contra o Inter de Miami. Ronaldão, o Botafogo mostrou muita personalidade nessa primeira fase, principalmente porque marcou história vencendo o Paris Saint-Germain. Só que agora é um confronto onde os dois se conhecem, não tem segredos, tem mistério, mas não tem segredos. Qual é o segredo, então, para o Botafogo vencer o Palmeiras nesse contexto? O Botafogo até aqui criou uma casca porque teve dificuldades, a equipe ficou coesa, uma equipe compactada. A gente viu isso e que conseguiu fazer o gol no contra-ataque num jogo espetacular, onde o Igor Jesus penetrou pela área e acabou finalizando. Foi pifado pelos seus companheiros, o Sávio, se eu não me engano, Savinho, e essa bola acabou chegando no Savarino. E ele acabou fazendo o gol, um golaço. E o Palmeiras, eu vou falar uma coisa do Palmeiras, o Edu talvez não concorde. Não é que jogou mal contra o Inter de Miami. O Inter de Miami é um master dessa competição. Mas a verdade é que respeitou muito o Soares, respeitou muito o próprio... Mas é um master de respeito, você hein? Você tem que respeitar, mas você não pode deixar espaço.
Porque não é inadmissível no meio de campo, em cima do zagueirão que tem aquele bate em todo mundo. Aquele bate e rouba, todo mundo bate. Tem o Gomes? Agora, não, o Gustavo Gomes que deixou o Soares virar essa bola para o Além ir para cima do goleiro. Ele não vai deixar isso acontecer nunca mais. Então são erros que Como não é que você podem fala acontecer. que o Soares joga com o joelho só? Pô, o cara jogou com o joelho só e sem morder ninguém. Detalhe é que ele não mordeu ninguém. Mas assim, é que é outro jogo. Agora, o que pode acontecer, o que pode causar a diferença entre as duas equipes, Botafogo e Palmeiras, é que um já está cascudo na competição. O outro precisa mostrar ainda. O Palmeiras não mostrou porque veio ainda. Querendo ou não, se você for analisar, até aqui os jogos, passou de fase e tal, legal, primeiro, mas não mostrou ainda porque veio. O Botafogo já colocou a faca nos dentes. É isso que o Palmeiras tem que fazer. Se quiser vencer, tem que colocar a faca nos dentes e disputar de igual para igual. Por isso que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi do outro jogo, Reinaldo. Não pode dar espaço no meio. O Palmeiras deu muito espaço. É isso. Cicinho, já você vai falar sobre Palmeiras e Botafogo, porque o Júlio Gomes está acompanhando as notícias do Flamengo lá nos Estados Unidos. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo aqui. E eu vejo o Montoro. O Montoro tem que ser titular. Pelo menos no último jogo que ele fez contra o Atlético de Madrid, ele entrou no segundo tempo e deu uma bagunçada. O moleque parece ser bom. Me parece que vai ser uma das melhores contratações que o Botafogo fez para essa janela agora. Chegou 5 jogadores. Eu acho que o Montoro tem tudo para dar certo no Botafogo se continuar jogando do jeito que jogou. No Brasileirão, então, rapaz, vai bagunçar. Bom, galera, aquilo. Agora é ansiedade, é nervosismo, é tudo junto, é uma mistura de sentimento para que amanhã, 1h, Botafogo e Palmeiras e Botafogo lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, para o jogo aí que define o próximo, né, a próxima fase, as quartas de finais, e valendo 71 milhões também, tá? Nos últimos confrontos, o Botafogo vem levando a melhor. A última derrota do Botafogo pro Palmeiras foi em 2023, naquela virada de 4-3. Depois disso, 2024 todinho, o Botafogo não perdeu. Esse ano o Botafogo não perdeu. Eliminamos os caras na Libertadores, fomos campeões brasileiros também, vencemos eles também. E esse ano foi um 0x0 que poderia ter sido 1x0 o Botafogo lá em São Paulo. O Palmeiras deu sorte. Mas enfim, amanhã é tudo diferente. É uma competição nova, pela primeira vez. E é aquilo, o Botafogo pode falar, eliminamos vocês na Libertadores, ganhamos vocês no Brasileirão e ganhamos vocês no Mundial de Clubes. Seria lindo isso, né? E se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas é claro, é um jogo difícil, é um clássico nacional, que vai se tornar um meio que internacional agora, mas o Botafogo criou uma grande casca nesse grupo da morte. Eu acredito que o grupo está muito unido. O Palmeiras não fez um jogo bom contra o time do Inter Miami. Tem Messi, tem Soares, ok, mas fez um jogo muito ruim. Se jogar assim contra o Botafogo, tem tudo para tomar essa patada aí. Bom, 1x0 basta, é o que a gente espera. Empate vai para os pênaltis, aí haja coração, né? Falar que nem o Galvão, não tem outra coisa para falar, meu irmão. Pênalti no Mundial, nas oitavas de Mundial. Meu Deus do céu. Mas enfim, não sei se vai ser muitos gols, não sei se vai ficar no 0x0, se vai ficar no 1x1. O que eu sei, o que eu espero é que o Botafogo possa fazer o melhor jogo até então desse Mundial. Eu acredito que amanhã o Botafogo deve fazer o seu melhor jogo. O primeiro jogo foi aquele 2x1 sofrido, mas era o primeiro jogo, né, se adaptando ao gramado, ao ambiente, uma nova competição. O segundo jogo muito bom contra o PSG. O Botafogo ficou naquele sistema defensivo ali, mas muito bem trabalhado, todo mundo nos seus lugares, vencemos por 1x0 no contra-ataque. Contra o Atlético de Madrid, tentamos fazer a mesma coisa contra o PSG, tivemos até mais chance do que contra o PSG, o Botafogo não conseguiu definir, e aí no final do jogo tomou um gol, mas já estava classificado. Então eu acredito que contra o Palmeiras, aí sim, o Botafogo vai se soltar mais. Se soltar que eu falo, não é ficar desorganizado, mas vai conseguir ter mais posse de bola, trocar mais a bola, e tem tudo para vencer, tá? Então é isso, cara, agora é a gente contra o mundo, né? Muitos vão estar torcendo a favor do Botafogo, muitos vão estar torcendo contra o Botafogo, mas quem tem que acreditar somos nós, botafoguenses. Se a gente não acreditar, quem vai acreditar pela gente, né? E se passar, chegar nas quartas de final, deve pegar um PSG não, o PSG tá do outro lado, o Botafogo jogou lá do outro lado. Deve pegar aí, né, um Chelsea, que eu acredito que deve passar pelo Benfica, na verdade nem sei, né, porque é um jogo bem parecido entre Chelsea e Benfica, é difícil até colocar quem é o favorito. E aí, meu irmão, se a gente passa pelo Palmeiras, chega grandão às quartas e pegar um Benfica ou um Chelsea, o Botafogo tem tudo para conseguir chegar a uma semifinal, aí ficaria um pouco mais difícil. Não, um pouco não, ficaria bem mais difícil, pegaria um Manchester City, se eu não me engano, e aí numa final, aí seria difícil saber quem pegaria. Aí tem Real Madrid do outro lado, né? Tem PSG, tem um monte de gente lá do outro lado. Mas assim, é um passinho de cada vez, são 4 jogos até a final, então
Se passar pelo Palmeiras, fica faltando 3. Tá aí um passinho de cada vez. Vamos pensar no Palmeiras, né? Ninguém imaginava o Botafogo aqui. Pegamos o grupo da morte, mais difícil. Estamos aí. Então agora é aquilo. Deus sabe o que faz, rapaz. Não colocou a gente nesse grupo à toa, não. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto. Amanhã não tem conteúdo, pelo menos até a hora do jogo. Depois do jogo, claro, Botafogo vencendo. Eu volto aqui pra gente falar muito de Botafogo. Aí eu vou estar doidão, vou estar... Não sei. Eu não sei como é que eu vou estar caso o Botafogo passe. Eu não sei como é que eu vou estar. Mas eu vou tentar gravar, tá? Vou ficando por aqui. Deixa tudo nos comentários e já deixa o palpite de vocês para esse jogo contra a porcarada. Quem sabe, né, um sábado comer um porquinho assado é muito bom. Eu acho uma Coca-Cola geladinha ali, uma cervejinha, uma azeitoninha. Ah, tá louco? É muito bom. Vou ficando por aqui. Fui.